presidente do Supremo, o Dias Toffoli, enviou à Câmara e ao Senado uma sugestão para que a pessoa seja presa apenas após a condenação. Está sendo discutido agora, não é isso? Se vai preso depois da segunda instância ou só depois de transitado em julgado, que a gente já teve a oportunidade de explicar aqui para você. Mas a sessão do Supremo, a continuidade essa semana é extremamente importante, por isso nós temos aqui uma convidada gentilmente aqui conosco. Doutora Vera Chemin, advogada especialista em direito constitucional, e ela veio aqui até o jornal. Vera, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza. Vera, bem-vinda aqui no jornal. Eu que agradeço. Muito grato. Vera, a população está acompanhando, né? É verdade que a linguagem é técnica e tudo mais, mas o tema é muito forte, as pessoas estão acompanhando. Todos nós estamos transmitindo as sessões ao vivo, juntamente com a TV Justiça, e as pessoas estão olhando para onde, o que pode acontecer desse julgamento. Bom, nós temos, conforme já é de notório saber, duas posições na Corte, né? Uma posição dos ministros que hoje são conhecidos como garantistas, por estarem defendendo enfaticamente a Constituição, e quando eu digo enfaticamente, eles fazem uma interpretação literal, ou seja, ao pé da letra de um dispositivo constitucional. Então, essa posição qual é? A de que o que está previsto no inciso 57 do artigo 5º da Constituição, que dispõe que a pessoa só poderá ser considerada culpada a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, a interpretação literal desses ministros é de que o réu só poderá ser preso a partir do momento que ele for condenado na primeira instância, a defesa apela para a segunda instância novamente o condena, e aí ele vai ter que interpor um recurso junto à chamada terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça, e, ao mesmo tempo, a chamada quarta instância, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a posição desses ministros, ou seja, para eles o trânsito em julgado somente se dará após a decisão do STF. Eu teria algumas observações, mas eu vou deixar para depois. Não, gostaria que você fizesse, por favor. Posso fazer já? Sem dúvida, claro. Bom, o que importa aqui? As questões de mérito que importam ao réu, ou seja, aquelas questões que vão inocentá-lo ou vão ratificar a sua culpabilidade, são questões que dizem respeito aos fatos e às provas. Então, provas que podem ser documentais, né, periciais, testemunhais ou quaisquer outras que estejam apensadas ao processo e que vão formar a convicção do juiz a respeito da culpabilidade do réu, né? Ou seja, o juiz vai se convencer de que houve realmente um crime, ou seja, sobre a materialidade do crime, e vai se convencer da autoria desse crime, ou seja, que o réu realmente cometeu esse crime. E aí, o que é importante? Todas essas questões que eu estou chamando de mérito, que é o exame de fatos e provas que vão comprovar ou não a culpabilidade do réu, só são examinadas, só são analisadas na primeira instância, e depois, quando a defesa do réu apela, elas serão reexaminadas por um conjunto de juízes, ou seja, um colegiado na segunda instância. Então, na primeira é um juiz só, que a gente chama de singular. Lá na segunda é um conjunto de juízes, que é o colegiado. Então, a partir do momento que esse colegiado reexaminar os mesmos fatos e as mesmas provas e chegar à conclusão de que o réu é culpado, eles vão ratificar a sentença declarada pelo juiz da primeira instância e vão igualmente fixar essa pena, pode ser maior, igual ou menor do que o juiz da primeira instância declarou. Então, posso entender que o mérito da questão é julgado na primeira instância, primeiro julgamento, e no segundo julgamento. E no segundo, exato. Que, se for para os outros tribunais lá em Brasília, não se julga mais o mérito? De jeito nenhum. Se nós formos para o STJ, que é chamada a terceira instância, o que a defesa do réu vai alegar? Ele vai alegar apenas questões relacionadas ao processo em si, questões processuais. Vamos lá. Ele poderá alegar qual é a competência que a Constituição, ou seja, a competência constitucional do STJ, é de analisar se houve uma afronta a um dispositivo de lei federal ou a um ato normativo federal
na primeira e na segunda instância, ou seja, durante o processo Quer dizer, do ele réu. não está discutindo se o réu é inocente ou culpado. Isso é passado. Isso já é passado. Não existe mais. Tá. Eles nem detêm essa competência. Ok. E, ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal vai analisar, ele detém a competência constitucional de analisar somente se houve uma afronta a uma questão, a um dispositivo constitucional. Esse é o ponto sensível, né, do debate entre a metade dos ministros da Corte que defendem essa posição que a gente chama de garantista, que entende que o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória só se dá após o julgamento no STF, que é a última instância, e a outra posição da outra metade do STF, que reconhece justamente esses argumentos. Agora, Vera, e se der empate lá, de 5-5? Porque são 11 ministros, não é isso? Essa é a previsão, né? Vai dar, pode dar 5-5? Vai dar empate. Vai dar empate. E aí? Aí o que vai acontecer? Por coincidência, e até porque seria uma competência do presidente do STF, declarar o voto dele, que seria o que a gente chama de voto de qualidade. Justamente o voto que vai desempatar. É o voto de Minerva. Exatamente. Quer dizer, coincidiu, porque realmente empatou mesmo e agora vai sobrar para ele, né? Para o presidente, que é o Dias Toffoli, né? Então, ele terá essa missão árdua de desempatar. Ah, é? Ele não pode propor alguma coisa diferente, pode? Vai. Ele deve propor, ao menos que ele tenha mudado de ideia, o que se veicula, e aliás ele já se posicionou várias vezes sobre isso, é de que ele vai propor um voto intermediário. Qual seria esse voto? O intermediário quer dizer mesa a mesa? Dizer, não estou nem desse lado nem daquele? Nem esse, quero nem ficar outro. bem com os dois, é meio isso? de campo, como se diz, né? Então, o que significa? Ele vai propor que o trânsito em julgado se dê a partir do julgamento do STJ, que é a chamada terceira instância. E esse voto, obviamente, vai gerar muito debate na Corte. Porque para ele propor isso, os outros têm que concordar, né? Tem que concordar. E aí que é o problema. Quer dizer, em primeiro lugar, a primeira razão, o STJ, conforme eu falei, não tem essa competência de analisar questões de mérito. Então, já não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. Em outro ponto, aqueles ministros que se dizem garantistas, que defendem... Vão votar contra. Vão votar contra. E acaso eles viessem, numa hipótese remota, a concordar com essa posição intermediária, seria uma decisão completamente contraditória. Por que contraditória? Primeiro, do ponto de vista constitucional, uma vez que eles defendem que aquele inciso do princípio da presunção da inocência só será esgotado a partir lá do julgamento do STF, que é a última instância. Então, a partir do momento que eles concordem com essa outra posição, quer dizer, vai ser uma posição que eles vão se vai haver uma contradição muito forte aí. Sim. Até porque eles dirigem as suas críticas extremamente duras à outra metade de ministros, né, que, na sua visão, detém um voto completamente contrário à Constituição, segundo eles, populista, para agradarem a opinião pública. Esse é o fato. É isso que nós vamos assistir quarta-feira, provavelmente. Que nós vamos assistir quarta-feira. Se encerrar. Parece-me que é quinta, não tenho certeza. Quinta-feira, Porque eu ouvi aí do Gilmar dizendo que o voto dele vai levar 10 minutos, o outro vai levar 5, parece que eles vão... Acho que eles estão... E na quinta, então, a gente vai saber. Vamos saber na quinta. E nós vamos estar melhor informados graças a você, viu, Vera? Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito grato pela gentileza. Muito obrigado.